Bom, gente, boa noite, tá? Boa noite, Márcia, Samuel, Clésio, André, Francisco, Lucas e Matheus. Tá? Meu nome é Dulce, eu sou diretora adjunta lá no PMI-DF. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Para disponibilizar esse tempinho aí com a gente, que eu acho que vai ser bem produtivo, tá? É um tema bastante bacana de se conversar, de se discutir. Tá? Então, eu gostaria que vocês, né, conhecessem aí o PMI, tá? Acompanhassem a gente nas redes sociais, visitassem lá o nosso site para ter ideia dos projetos que o PMI está lançando, tá? No chat aí, a gente vai colocar os endereços, tá, das redes. Eu peço que vocês sigam a gente. Tem muita coisa bacana lá acontecendo, tá? Mas vamos aqui ao que interessa. Francisco, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, tá, hoje. Nós vamos falar sobre a diversidade, como a diversidade estimula a inovação na TI, tá? E com essa pessoa que, assim, o que mais me chamou a atenção foi o potencializador de pessoas. Vixe. Estou aqui querendo muito. Mas, assim, uma pessoa super bacana, gestor de TI, tá? Com transformação digital, criativo, inovador, vai passar para a gente aí esse conteúdo de diversidade. E estamos aí em suas mãos, Francisco. Quando você quiser, é só começar. Muito obrigado, Dulce, obrigado, Matheus, obrigado, PMI, pelo convite, sempre uma honra, conte comigo sempre, tá bom? O meu áudio tá ok, tá legal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ótimo. Então, tá ótimo. Então, gente, assim, é um tema muito legal, né? Diversidade. E quando a gente fala de diversidade, aí, como a diversidade pode inovar, né? Contribuir para inovar na TI. Mas a gente pode talvez tirar esse TI. Talvez o TI foi, né, um chamativo o nosso meio de TI, mas a diversidade ela contribui para qualquer tipo de inovação. E é isso que a gente vai debater sobre isso, tá? Ela contribui, mas não garante. É isso que eu quero que a gente consiga ter uma linha de raciocínio. Por favor, vocês podem, não ter necessidade talvez de levantar a mão. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone ou jogar no chat que eu consigo ver aqui do meu lado direito. Então, se eu parar de olhar para vocês e olharem para cá, é porque eu estou vendo o chat aqui, tá? Que está na minha telinha do lado direito aqui. Então, podem ficar à vontade. Ainda mais que o tempo é curto, né? Uma horinha, 50 minutos é um bate-papo bem rápido. Então, fiquem à vontade, chamem, levante a mão, grite, joga aí no chat, então a gente vai conversar, tá bom? Quando a gente fala, é uma coisa que a gente estimula muito, tá? Quando eu falo a gente no quesito lá onde na minha gerência, né? Na minha gestão lá que nós fazemos, a gente estimula muito essa questão da diversidade. A gente tem que começar por quê? Por que tem que estimular essa diversidade? O que é isso? Estimular de gênero, de idade, de sexo, de profissão, de quê? É de tudo. Primeiramente, eu quero voltar um pouco, antes de falar de diversidade, a importância dessa multidisciplinas, vamos por assim, times multidisciplinares de ideias, multidisciplinares de pensamentos, de formas de pensar. Quando a gente fala em inovação, antes eu só vou dar uma pincelada rapidamente para mostrar a importância disso. Quando a gente fala de inovação, né, a gente tem que falar de criatividade. Você não consegue inovar se você não é criativo. E para você criar, você tem que ter algo que é nativo de qualquer ser humano, que é a imaginação. Né? Todo ser humano nasceu com um dom, com a habilidade de imaginar. Então é uma sequência lógica. Você imagina, você cria, você inova. Então, olha só, você imagina, você cria, você inova. É uma sequência lógica. Então, quando você afirma para mim, eu já vi várias vezes, várias pessoas afirmar para mim e falam assim: ah, eu não sou criativo. Na verdade, você não está entendendo o conceito de criatividade. Porque criatividade é o ato de criar. E a criar é um ato de imaginar. A partir do momento que você imagina algo, você cria. A partir do momento que você cria, você tem possibilidade de inovar. Então, cuidado quando você afirma que você não é criativo. Todos nós somos criativos. Às vezes essa palavra criatividade é vinculada a artistas, músicos, né? E ela não pode ser vinculada a isso, tá? E qual o maior poder, né? Qual o maior chave, qual o maior gatilho para a imaginação?
tá? É quando você tem, sabe, eu uso muito o Batman, que ele não tá, cadê o Batman? Ah, tá aqui, escondido. O Batman, né? Eu gosto muito do Batman, o Batman tá aqui, né? Por que que eu gosto do Batman? O Batman é um ser humano normal, sem grandes poderes. Se você contar que ter muito dinheiro é um poder, podemos contar isso como um poder, mas ele não tem nenhum poder, né? Como o Flash que corre, como o Homem-Aranha, né? Que tem os seus poderes de Homem-Aranha, como, sei lá, Super-Homem. Ele é um super-herói como é um ser humano com muito dinheiro. Só que ele tem um negócio que contribui muito para a sua imaginação, que é o seu cinto de ferramentas, seu cinto de utilidades. É um cinto que tem multitarefas, é um cinto que tem várias funções. E com essas várias funções, com essas multitarefas, ele consegue inovar, criar, ou seja, imaginar situações para sair de problemas. Ele consegue imaginar situações básicas. Então, toda vez que ele tem algum problema, ele imagina uma situação baseado nas opções que ele tem dentro do seu cinto de opções, seu cinto de ferramentas, seu cinto de armas, enfim. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar assim, para a gente ter uma equipe, tá? Inovadora, uma equipe criativa, uma equipe que consiga imaginar cada vez mais, essa equipe tem que ter esse cinto de utilidade, ou seja, essa equipe tem que ter uma diversidade de conteúdo muito grande. Não adianta a gente ter uma equipe de TI a gente melhorou muito. A gente, quando fala assim, a gente TI, tá? O mundo de TI melhorou muito, porque antigamente o mundo de TI era muito fechado. Cara, a galera da TI era só a galera da TI. Hoje a gente está se abrindo muito mais, tá? Quantas pessoas você conhece que não são da área de TI? Na minha equipe tem pessoas que fizeram, né, educação física, nutrição, sei lá, gestão de RH, que estão trabalhando com TI. Isso que é um dos itens da diversidade, diz que é um dos itens do cinturão do Batman. Por quê? Porque essa diversidade, olha só, aí vamos começar a usar a palavra. Quando às vezes a gente tem essa, né? Ah, porque geralmente quando as pessoas falam de diversidades, elas falam em questão de gênero, né? Homem, mulher, menina. Não, cara, diversidade começa de tudo, diversidade de ideias, diversidade de ação, diversidade de modo de fala, forma, diversidade. Então, a partir do momento que você tem pessoas que pensam diferentes, que falam diferente, que agem diferente, você começa a ter mais opções no seu cinturão do Batman. Você vai ter mais opções para você conseguir imaginar, você vai ter mais opções para você conseguir criar, você ter mais opções para você imaginar. Por quê? Aquela máxima que 1 mais 1 são 2, na hora de discutir, na hora de conflitar ideias, não vale. As minhas ideias, tá? Somadas com a ideia do Matheus, não são 2 ideias, são centenas, é um crescimento exponencial. Então, quando a gente fala de diversidade, ela é super importante para o ambiente que busca inovação. Ela é super importante para o ambiente que busca criatividade, tá? E a gente busca dar sempre o case dentro da RNP, tá? A RNP, para quem não conhece, é uma organização social, e a gente tem, assim, se você pegar o case da RNP, ela é bem diversa, tá? A gente tem um público diverso, gigantesco. Eu não queria fazer esses paralelos com, né, homem e mulher, mas vou usar só para um exemplo, eu prometo que vai ser esse exemplo o máximo. Assim que a gente começou lá, com construir essa nova gerência, que eu estou nela, que tem 8 anos agora, a gente tinha, sei lá, 5% do público era feminino, tá? Hoje a gente são quase 55 pessoas, 45% do público é feminino, sendo que 40% desse público faz parte do grupo de gestão. Longe do ideal, mas também está longe do que é praticado no mercado. Né, nós estamos caminhando para que tenhamos uma diversidade cada vez maior. Tá? E quando a gente fala em diversidade, a gente tem que parar com esse vínculo de diversidade relacionada a homem, mulher, né? A profissão, não, tem que colocar novas, tem que ser de tudo, tá? Uma coisa que um dia desse eu ouvi um certo preconceito que eu tinha, às vezes eu posso falar que até tenho ainda, é questão, por exemplo, a diversidade de gênero, desculpa, de idade, né? Cara, quantas vezes você já viu falar, eu já falei, estou tentando diminuir isso, para falar a verdade, essa geração é a geração do mimimi, cara, aí eu vi um cara que, para mim, é uma das referências, não sei se para você que é o Bernardinho, né? Técnico
ex-técnico da seleção brasileira de vôlei feminino, masculino, super campeão, cara, um dos maiores palestrantes, líderes, né, do Brasil. Ele falou uma vez que ele conversando com o seu filho, que é um dos levantadores, um dos melhores levantadores do Brasil também, que é o Bruninho, e ele comentando isso, pô, essa geração faz isso, ele criticando, né, a geração atual. E aí o Bruninho falou para ele assim, cara, pai, você já parou para analisar que cada geração tem o seu ponto positivo e cada geração tem o seu ponto de melhoria, né? O seu gap a ser melhorado. Então não existe uma geração melhor que a outra. Não existe uma geração melhor. Existe aquela geração tem aquele ponto forte naquele ponto e a outra geração tem um outro ponto forte. Então isso é uma outra diversidade que às vezes a gente tem que quebrar, esses paradigmas de gerações. Nós precisamos aprender a conviver esses conflitos de gerações. Esses conflitos de gerações é importantíssimo. Olha só o que é legal esse conflito de geração. Eu dar um outro exemplo. Eu faço algumas aulas particulares de espanhol. Aí eu perguntei, a minha professora é nova, ela acho que hoje até ela me falou, ela nasceu em 99, então ela tem 23 anos, né? Então, nova. Eu tenho 41, quase o dobro da idade dela. Ela chegou e falou para mim assim, eu perguntei para ela, ô Maria Eduarda, cara, como é que eu faço a questão, né, do espanhol tem que colocar interrogação invertida no começo lá, né, da, da, da frase interrogativa, cara, como é que eu faço isso no teclado? Aí ela virou para mim, tá, lógico, muito fácil, ela virou, não, é só você segurar né, o botãozinho da interrogação e vai aparecer a opção. Não, como assim segurar? Não, segura. Aí eu, não, você está falando do celular? Não, estou falando do teclado aqui, ó, teclado. Ela, não, mas eu nem uso teclado mais, eu só uso o celular. Então, assim, a gente tem que se adaptar a essas novas realidades e sem nenhum tipo de preconceito, sabe? Cara, essas novas, por exemplo, a minha geração, uma geração querendo ou não, tem uma certa dificuldade para conversar, por exemplo, com inteligência artificial, né? Com os nossos robôs, os nossos chatbots da vida aí. Cara, a gente, querendo ou não, a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente fica catequizado, né? Foi doutrinado para aqueles robôs que não funcionavam direito e a gente tem agora um preconceito. Não vou falar com esses caras, porque eles não vão resolver. Só que aí, né, na área que eu conduzo, a gente tem um chatbot. E se você pegar, cara, a interação cada vez aumenta. E qual é a interação cada vez aumenta? Onde é o público? É o público jovem. É um público assim, abaixo dos 30 anos. O público abaixo dos 30 anos, eles não querem conversar com com analista de atendimento, enfim, né? Eles querem conversar com as máquinas, eles resolvem com as máquinas. Agora, já o público acima de 30, eles preferem ainda conversar né, o ser humano ali. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente foi, como eu falei, doutrinado no primórdio da tecnologia e a gente pegou ali, cara, não funciona, não funciona. Essa geração já pegou algo que já funciona muito bem. Então, esse preconceito que nós temos com, por exemplo, em relação à idade, tem que cada vez mais diminuir, porque nós temos aprender com o outro, né? Essa geração, a minha geração, por exemplo, tem muito que aprender com a geração que é passada, sei lá, eu tenho 41, então as que tem acima de 50, e também temos muito a aprender com a geração que está vindo. Igualmente, então, todas as gerações, a gente precisa dessa diversidade dentro das nossas equipes, de idade, de sexo, de profissão. Cara, sobre profissão, outro parênteses importante, temos que precisar, sabe a gente foi muito também doutrinado, baseado nas questões principalmente Brasília, né, que Brasília tem muito órgãos públicos e órgãos públicos, a formação dos times é baseada em TRs, né, termos de referências, contratos, e nesses contratos nós somos frios, né, a gente fala lá que, eu preciso contratar um analista de projetos que seja formado em TI, eu preciso que esse cara tenha isso. Cara, mas será que uma pessoa que fez educação física, que fez uma pós em gestão de projeto, ele pode ser talvez muito melhor do que uma pessoa que fez TI, né? Assim, então, como a Brasília ainda é muito modelada em contratos, em TRs, talvez isso vai começar a mudar a partir de alguns dias, alguns anos, sei lá, né? A tendência é que mude. A gente precisa de pessoas que tenham conceitos, conhecimento, tá? Se ela foi formada, cara, se ela fez a graduação dela em gestão de RH, mas ela tem uma pós-graduação, ela tem um curso de especialização, ela é especialista em projetos, especialista em processos. Eu não posso contratar essa especialista, essa pessoa que fala, ela dá aula de processo. Não, porque ela fez a graduação dela foi em comunicação.
Olha só, estamos perdendo um ótimo profissional, estamos perdendo uma pessoa que tem um conhecimento naquela área afim, mas ela tem um conhecimento amplo, ela foi formada em comunicação, ela vai trazer um olhar, um viés diferente por sei lá, um contrato frio, né? Uma letra fria que fala que, cara, ele tem que estar formado. Então alguns viés que, assim, se a gente quer inovar, tá? A forma de agir, essa diversidade, ela tem que mudar. E ela tem que mudar lá do início, desde a forma de contratação. Desde as perguntas que nós fazemos nas entrevistas, tá? Perguntas de tipo, qual a sua idade, né? Sei lá, onde você mora? Será que faz sentido? Qual a sua idade? Faz sentido? Tal, né? Aí eu te pergunto assim, qual parâmetro que você faz? Qual tipo de análise que você faz? A pessoa muito nova eu não quero porque pode... as pessoas muito velhas... Não, qual o parâmetro? Ô, Não, Francisco, eu tô, assim, eu acho que você me retratou aí, porque eu sou professora de educação, eu sou educadora física e sou especialista em gerenciamento de projetos. E eu já por 2 ou 3 vezes, eu fiquei um ano sabático aí, né? E por 2 ou 3 vezes eu fazendo entrevista, a primeira pergunta que a pessoa me falou era assim, mas por que você desvirtuou tanto da sua graduação? é. Entendeu? Eu falei, gente, ao invés dela estar me perguntando como é que é? Quais são as minhas intenções no gerenciamento de projeto, ela foi lá na minha graduação, que eu terminei em 88, Olha só. para dizer assim, por que você desvirtuou tanto, né? Por que você saiu da sua área de educadora física e foi para gerenciamento de projeto? Falei, Você rapaz, tinha já que tem tanto tempo isso. você podia voltar essa pergunta para ela. Por que você desvirtuou tanto essa entrevista? Pois é. Eu tenho uma pergunta aqui que o Matheus, ele pergunta assim, no evento RD Summit em 2019, um palestrante, eu ouvi de um palestrante que a escassez, limitação de recursos nos força a sermos mais criativos. Sim. Né? Você acha que isso, na medida certa, realmente estimula a criatividade ou limitar os recursos desmotiva a equipe? Não, estimula. Só que assim, a gente tem que saber lidar com isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de Israel. Eu adoro esse exemplo de Israel. Cara, Israel é um dos países mais inovadores tecnologicamente. A gente sabe disso, tá? Cara, eles são excelentes em quase tudo que eles fazem. Quase tudo que eles fazem. Mas o que leva a essa excelência, tá? Porque eles precisam fazer isso, porque eles estão cercados por outros países que querem guerra, tipo assim, eles estão em guerra em todos os lados, eles estão em guerra. Cara, o país tem muita areia, não é fértil a terra, no outro lado é mar. Então, eles são limitados, eles têm uma limitação geográfica e uma limitação como que eu não sei o nome que eu posso dar em relação à Terra, mas assim, vou pôr geográfica. Eles têm uma limitação muito grande geograficamente. Ou seja, eles precisam criar, eles precisam inovar, eles precisam sair da zona de conforto. A partir do momento que, cara, as pessoas tendem a ter tudo na mão, tudo mais fácil, elas entram na zona de conforto que é natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, né, todo mundo que já estudou um pouco disso sabe que já ouviu falar que ele é estimulado a gastar menos energia. Quando gasta menos energia, cara, tem tudo ali, eu não preciso gastar tanta energia. Então, para que eu vou me estimular? Com certeza tem isso. Então, assim, quando tem escassez de recurso, você tem que sair do outro lado. Você precisa inovar, você precisa criar, você precisa fazer diferente, tá? Isso é o desafio de um líder, de um gestor, mas é o desafio, às vezes a gente gosta de terceirizar o desafio para o líder e para o gestor, mas esse desafio é o desafio de qualquer colaborador. Como ser diferente, como fazer a diferença, como buscar uma entrega diferente. Não, aí também a gente não pode ficar terceirizando a culpa. Meu gestor não me ajuda. O meu líder não me ajuda. A empresa, tantas vezes eu já ouvi falar, muitas e muitas vezes, a empresa não colabora com o meu estudo. Desculpa, meu amigão, não dá. Vou dar outro exemplo, meu exemplo. Cara, há 10 anos, 15 anos atrás, né? Eu posso estar muito. 15 anos atrás. 15 anos atrás, eu sonhava em ser IT expert. Cara, ir para ser IT expert é difícil hoje, há 15 anos atrás era muito difícil, porque antes, 15 anos atrás não tinha aula online, gente, igual tinha agora. Né? Era difícil ter aula, não tinha aula online 15 anos atrás, hoje está tudo online aí. E, cara, pagamento, cara, e como era difícil. Assim, eu ganhava pouco, ganho pouco ainda, depende do ponto de vista. Tá, mas o meu salário era muito pouco
Gente, assim, eu lembro o sacrifício que eu fiz. Eu lembro direitinho. Vou falar o nome da empresa. Era a IT Partner na empresa. Eu lembro que era R$ 10.000. R$ 10.000 hoje é muito dinheiro. 15 anos atrás era dinheiro pra caramba. Era muito dinheiro. Aí eu lembro que eu peguei cheque emprestado, peguei 10 cheques de 1.000, mandei via correio pros caras. Olha só. Aí eu tinha que ir para lá, eu pegava ônibus para ir para São Paulo para fazer uma aula, para fazer. E assim, eu consegui. E assim, eu consegui sem a ajuda da empresa que eu trabalhava, entendeu? Então, assim, e com todas as limitações, cara, era metade ou mais da metade do meu salário, eu tava casando, e toda aquela limitação. Então, assim, a gente tem esse né, essa mania, às vezes, de terceirizar a culpa. Então, não terceiriza a culpa. Sim, a gente sabe o que a gente quer. Se você quer ser um profissional acima da média, cara, você precisa imaginar, você precisa criar e você precisa inovar. Não importa a sua área, não importa o recurso que você tem. Se você tiver mais recurso, melhor ainda. Se você tiver menos recurso, trabalhe com o recurso que você tenha, tá? E assim, o mais importante disso tudo é esse trabalhar em conjunto, sabe? Trabalhar com outras pessoas, ter essa troca de experiência, é o que a PMI faz direto, né? Eu vejo aí vocês toda hora tendo essa diversidade de conteúdo, essa diversidade de programação. Cara, quem quer, aí tem de graça. A pessoa vai aprender, ela vai sair do outro lado, ela vai conseguir não só o conteúdo, mas principalmente o network aqui, ó, vai conhecer pessoas e essas pessoas conhecem outras pessoas e as portas vão estar lá. As portas vão se colocar na frente das pessoas. Se as pessoas querem abrir ou não é outro detalhe, tá? Que as portas estão aí. Todo dia que a PMI manda um e-mail novo falando de um curso, de um treinamento, quase todos são gratuitos, a porta está ali. Aí depende, né, da resposta de cada um. Se vai querer abrir aquela porta, ou seja, clicar e fazer inscrição e participar ou não, tá? E a partir do momento que você começa a participar de todos esses eventos, você começa a ter essa diversidade de conteúdo na sua cabeça, sabe? Você começa a ter uma diversidade de informação. A partir do momento que você tem uma diversidade de informação, ou seja, muitas informações de vários meios possíveis e impossíveis, você começa a imaginar mais coisas. O exemplo que eu sempre dou, quem já viu minhas palestras sobre criatividade, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, relacionado ao iPhone, né? O iPhone foi o equipamento que né, mudou aí os últimos 15 anos, smartphone quebrou tendências, né? Mas se a gente pegar, é inovador? Foi hiper inovador, tá? Mas o que é um smartphone, na verdade? O que o Steve Jobs deu a sacada, cara? Ele pegou, já existia o celular, né? O celular ali, aquele celularzinho que a gente né, jogava, minhoquinha, aquele negócio lá. Já tinha o celular. Ele pegou o celular, olha só, ou seja, a diversidade de produtos, a diversidade de conteúdo. Pensa comigo, a diversidade, portfólio de informação, portfólio de produto. Ele pegou um celular, ele pegou né, o iPod, que já existia, um tocador de MP3, acoplou. Ele pegou lá um navegador de internet que já existia, acoplou. Pegou uma câmera digital que já existia, acoplou. Ou seja, ele pegou o iPhone através de outros equipamentos, ele criou um novo equipamento. Ou seja, se ele não conhecesse, lógico que ele ia conhecer, mas se ele não conhecesse uma câmera digital, se ele não conhecesse o telefone, se ele não conhecesse o iPod, será que ele ia ter condição de saber, cara, se eu juntar tudo isso, eu posso criar um novo produto? Então, às vezes, quando a gente fala em inovar, as pessoas pensam, criar um novo produto, um novo serviço. Não, às vezes é fazer um merge, né? Às vezes é fazer um merge. Então, essa diversidade de pessoas no ambiente, essa diversidade de gêneros em relação à profissão, masculino, feminino, idades, cara, isso é muito importante para a criação, para o debate. A partir do momento que você começa a ter esse grupo muito heterogêneo, heterogêneo, você começa a ter essa discussão. Você começa a ter conflitos de ideias. Mas uma coisa que eu quero já pular, olha só, é legal, é importante você ter a diversidade, tá? É fundamental você ter a diversidade. Mas vamos falar de diversidade. Como a gente pode falar de diversidade se a gente não falar de inclusão? As pessoas têm que estar inclusas no sistema. As pessoas precisam estar inclusas no processo. Não adianta nada você falar de, meu time tem, sei lá, 50% mulheres, 50% homens, a idade 30% jovens, 30... Cara, tá bom. E aí, na hora da conflito de ideias, como é que é? Não, só eu falo. Não, só os gestores falam. Não, nem sei. Não adianta nada.
Não adianta nada se você tiver um time com uma diversidade muito grande, se eles não têm a liberdade de conflitar ideias, se eles não confiam no processo. Então, eu peguei até uma frase eu vou correr o risco de falar muito errado, que o nome dela é bem estranho, que ela é a VP de inclusão do Netflix, tá? Vierna Mitris. Enfim, gente, põe VP de inclusão no Netflix. Ela fala um negócio muito legal. Ela fala assim: olha só, olha o que ela fala. A diversidade é quando você convida a pessoa para o baile. Você convidou ela para o baile, você convidou ela para a empresa. Só que a inclusão é quando você convida ela para dançar. Olha que legal. Então, a diversidade é quando você convida aquela pessoa para o baile. Só que a inclusão é quando você coloca ela para dançar. Você coloca ela, né, no processo. Então, você tem que fazer a diversidade. Você quer ser uma empresa, uma área, você quer ser uma pessoa diferenciada, você precisa ter uma diversidade de conteúdos, de ideias, de pessoas, de processos, de ideias, de falas, de modo de fazer, tem que ter essa diversidade. Mas também tem que ter a oportunidade de ter essa inclusão. Se não tiver essa inclusão, não vai adiantar nada. As pessoas precisam estar inclusas no cinema. As pessoas precisam estar se sentir confiante para que ela consiga falar, para que ela consiga ter a liberdade de se expor, tá? E essa inclusão, ela vem baseada no negócio chamado confiança. Se essa pessoa não tiver confiança no processo, se ela não tiver confiança na gestão, se ela não tiver confiança entre seus pares, ela não vai ter o poder de fala. Ela pode ter o poder de fala, mas ela não vai se sentir apropriada para a fala. Ela não vai se sentir inclusa no sistema. Então, a primeira base, tá, é a confiança. Se você não deixar o seu time confiante, se você não deixar a sua equipe confiante, se você não se sentir confiante no ambiente, você não vai conseguir dialogar. Você não vai ter a liberdade, se sentir, né, com a liberdade de jogar ideias na mesa. Pensa, cara, você está numa reunião, você está numa sala de reunião, várias pessoas, 5, 10, 15 pessoas, 20 pessoas, todo mundo ali debatendo, só que você não tem confiança. Você vai ter coragem de falar? Talvez não. Então, a confiança é a base de tudo. Tá? Você precisa aprender, tem métodos de você ganhar confiança, de você passar confiança para o time, de você ter essa confiança mútua. Então, a diversidade, ela é importante, ela é essencial, mas além da diversidade, você tem que fazer a inclusão. E para que essa inclusão seja feita de forma produtiva, ela tem que ser na base da confiança. Tá? E essa confiança é fundamental para qualquer coisa. Existe uma pirâmide, também que eu não vou lembrar o nome, meu livro não está aqui, mas ela é o seguinte, olha só. Eu tento imaginar uma pirâmide, e a primeira base da pirâmide, vamos pôr que é a pirâmide do sucesso de um gestor, tá? Eles chamam 5 fases de difusão de uma equipe, do Patrick alguma coisa. Ele fala que são 5 difusões de uma equipe, tá? A primeira, a base, é a confiança. Toda equipe ela tem que ter um elo de confiança muito grande. A base é a confiança. Porque a partir do momento que você tem confiança, olha só que legal. A partir do momento que. Vou fazer o contrário, tá? A partir do momento que não tem confiança, que falta confiança, você não consegue ter o conflito de ideias, tá? Não tem conflito de ideias. As pessoas têm medo, as pessoas se sentem reprimidas, tá? Sem confiança, não tem conflito de ideias, não tem um elo de confiança. Sem conflitos de ideias, as pessoas não se sentem engajadas, ou seja, as pessoas não vestem a camisa. Pô, por que eu vou vestir a camisa se eu não posso falar, né? Se eu não tenho direito de fala? Ou seja, confiança, sem confiança, não tem. As pessoas não conflitam, não falam o que pensam, não tem debate de ideias. Sem esse debate de ideias, as pessoas elas não conseguem se sentir parte do processo. Sem sentir parte do processo, não tem, sabe, o uso do recurso é mal feito, consequentemente, a gente não consegue entregar resultados. Ou seja, o resultado está lá na ponta da pirâmide. A gente não consegue entregar os resultados, porque a gente não consegue gerar os recursos, porque as pessoas não se sentem parte do processo, porque elas não têm poder de fala, elas não se sentem confiantes no sentido de ter conflitos de ideias. Faz É, sentido essa essa maluquice? coisa que você falou, ô Francisco, sobre diversidade e inclusão, assim, poucas vezes eu escutei falar em gestão da diversidade, porque eu já passei por uma situação dessa em que assim era muito bonito você ver numa mesa, né, de discussão com um cliente
várias mulheres, a gente não quer falar homem e mulher, mas a gente acaba Sim, voltando sim, para esse sim. assunto. Uhum. Vários homens e várias mulheres, uma coisa mais equilibrada, mas a pessoa da ponta da mesa, ela não faz essa gestão da diversidade, entendeu? Ou não sabe fazer essa gestão da diversidade para poder incluir aquela pessoa e com essa inclusão criar-se, né? Essa confiança, né? Para o pessoal poder criar alguma coisa, para poder passar dos limites, né? Daquela maioria, vamos dizer assim. Às vezes ela enxerga uma coisa que os outros não estão enxergando para poder entregar isso para o cliente, acaba não fazendo, porque quem está na ponta da mesa não tem essa habilidade de fazer uma gestão de diversidade. Talvez, aí uma provocação, é gestão da diversidade ou gestão da inclusão? O que você acha? Pois é, não é a mesma coisa, não? Não, bem Assim, você diferente. faz a gestão da diversidade para poder incluir ela, não? Ó, quando a gente fala quando a gente fala de diversidade, talvez a diversidade de ideias, de pessoas, né? Isso. E Uhum. inclusão é incluir essas, a partir do momento, eu vou dar o mesmo exemplo a diversidade é quando você convidou ela para o baile, ou seja, você convidou ela para a reunião. Vamos falar da reunião. Sim, isso. Diversidade. Ah, olha só, a minha reunião aqui, ó, tem 3 mulheres, eu vou falar bem abertamente, tá, gente? 3 mulheres, 2 homens, eu sou pretinho, ó, 2 pretinhos como eu, um branquinho, um galeguinho ali, um chinesinho ali. Olha só, estou bem de a diversidade da minha reunião, gente. Olha, eu tenho orgulho aqui, ó. Olha só, olha, todo mundo aqui, ó. Olha a diversidade que eu tenho aqui. Beleza, convidei para a reunião. Agora eu chego na reunião. Ó, olha só, gente, é para fazer isso, isso, isso. Acabou, eu não quero ouvir de ninguém. Ou seja, a minha equipe, a minha mesa tá diversa. Só que, e aí? Convidei para dançar, ou seja, convidei para falar, criei um ambiente confiável para que as pessoas possam falar, incluir, olha lá, inclusão, incluir as pessoas no assunto, incluir as pessoas na pauta, incluir as pessoas no conflito de ideias. Deu para O diferenciar? que você está querendo dizer é que assim, gestão de diversidade é uma coisa, gestão de inclusão é outra. Que E assim, como seria a gestão de diversidade? É essa a a gente busca, a captação? a busca, assim, a capacitação de pessoas, Não, assim, não, captação. Eu é, vou buscar isso, é é, isso que é a gestão ou da fazer o diversidade? contrário, ou, assim, sabe, eu não gosto de falar assim, nós precisamos captar pessoas diferenciadas. Se você pensar o contrário, assim, cara, precisamos captar pessoas. Que tipo de Sim. pessoas? Uhum. Pessoas. 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 Né? Porque a partir do momento que você fala assim, eu preciso contratar mais mulheres, eu preciso contratar mais isso, você está talvez tendenciando, assim, não é Uhum. errado, tá bom? Não é errado. Mas eu gosto muito de falar o contrário. Lembra que eu dei um exemplo? Que é assim, como Brasília, né? A gente é muito moldado a TRs, a contratos, ou seja, a gente quer aquele perfil, aquela pessoa. Se a gente parar de pensar nisso, cara, eu quero um profissional. Para quê? Qual o seu objetivo? Pensa o contrário. O meu objetivo é eu preciso atender o meu cliente, eu preciso entregar, eu preciso impactar 2.000 escolas, eu preciso que nessas escolas ela tenha a melhor internet. Tá bom, é isso que você precisa? Então vamos contratar a pessoa para aquele perfil, mas a gente faz o contrário. Eu preciso de uma pessoa dessa forma. Para quê? Para fazer isso. Para impactar as pessoas. Se a gente pensar o contrário, começar a pensar o contrário, pensar diferente, até a forma de pensar tem que ser diferente. Talvez até a forma de fazer perguntas para essas pessoas precisa ser diferente. Então, sabe quando como criatividade, eu vou dar outro exemplo de criatividade, tem uma pergunta que eu não gosto que façam quando querem que busque a pessoa que a pessoa seja imagine, né? Crie diferente. Quando você está sentado, a pessoa chega para você, olha, você que é uma pessoa criativa, tem como pensar isso? Cara, isso mata a criatividade. Isso mata a criatividade. Se a pessoa não é criativa, ela, não, mas eu não sou criativo. Para de falar isso, não tem essa necessidade. A partir do momento que tudo que se cria é uma criatividade. Então, se você quer algo novo, cara, simples, chega assim, pessoal, a gente está precisando de fazer alguma coisa diferente? Cara, pô, alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. A pessoa vai criar, você fala, olha só, pô, bem criativo esse negócio que você criou. Olha, a pessoa mexeu com isso, mexeu com o ego da pessoa. Tipo assim, a partir a gente tem que começar a ter a gestão de palavras-chave que criam gatilhos negativos. Talvez a palavra criatividade usada de forma com algumas pessoas, ela é uma palavra que é um gatilho negativo. Igual eu falei, se a pessoa não se sente criativa, e se você fala, olha, Francisco, pô, eu quero que você faça agora uma apresentação bem criativa, mato, a pessoa não vai sair do outro lado. Agora, se você fala, ô, Francisco, eu quero que você faça, cara, faz uma apresentação diferente aí, tenta fazer alguma coisa diferente. Ela vai fazer uma coisa diferente e vai usar a criatividade. É a mesma coisa, talvez, nessa gestão de diversidade. A partir do momento que você tem essa necessidade de
né, dar uma oxigenada na sua equipe. Cara, eu preciso que minha equipe tenha pessoas que pensam diferentes. É, você precisa fazer perguntas diferentes, você precisa buscar perfis diferentes, tá? Não adianta nada se você quer oxigenar a sua equipe, trazer pessoas diferentes, pessoas que agem, né, agem de forma diferente, se você faz as mesmas perguntas, se você coloca lá no Leonardo TI, né, no Leonardo TI o mesmo pré-requisito, se você coloca o mesmo e-mail, cara, seja diferente. Teve um dia desse, a gente lançou bem diferente, assim, sabe? Desde a gente colocou no LinkedIn lá, cara, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que busca inovação, você é isso, por que trabalhar conosco? Vem. Cara, aí o que eu comecei a identificar? Dá para identificar o perfil das pessoas, sabe? Quando a pessoa, Francisco, pô, eu sou esse cara, pô, beleza, pô, como é que eu faço? Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar. Opa, aí tinha outras pessoas, qual é o salário? O que tem que fazer? Qual é a atividade? Você sabe, os gatilhos das pessoas. E aí, a partir de perguntas diferentes, você começa a ver perfis diferentes. Então, existe um livro, né, que assim, se você quer respostas diferentes, você tem que fazer perguntas diferentes. Então, se você quer pessoas diferentes no seu meio, se quer diversidade, você precisa fazer talvez uma captação, como você falou, um processo seletivo diferente. Quem já fez processo, o pessoal da App, né, esqueci o nome da menina, da RH, a direta eu faço serviço com ela. Esqueci. Eu gosto dela pra caramba, uma moreninha, é uma baiana. Laís. É a Laís. A Laís, isso mesmo, obrigado. Isso. A Laís, cara, eu e ela, a gente bate um papo muito legal, porque, assim, toda vez que tem um processo seletivo para a RNP, eu participo. E ela sabe todas as minhas perguntas assim, que eu vou fazer. E é muito difícil eu fazer perguntas iguais para cada candidato. Mas tem uma pergunta que eu faço frequentemente, que eu quero saber da pessoa, assim, cara, e aí? Sei lá, da Dulce. Dulce, quem é a Dulce? Ou quem é você? Aí o que as pessoas falam? Eu sou a Dulce. Não perguntei o seu nome. Aí ela, não, eu sou gerente de projeto. Não. Calma aí, eu não perguntei quem é você. Aí a pessoa começa, como assim? Eu posso falar, tipo, quem é o Francisco? Pô, o Francisco é uma pessoa que acredita muito na conexão de pessoas, acredita muito na potencialização sabe, de conhecimento através de união de pessoas, união de transformação de mentes, cara. Eu gosto muito de potencializar, eu gosto muito de conectar pessoas, eu gosto muito de fazer essa interseção entre pessoas. Esse é o Francisco. O que o Francisco faz? É outra história. É outra coisa. É outra coisa. Então, se você busca essa diversidade, você busca pessoas diferentes, gente, faça perguntas diferentes, né? Busque livros diferentes, busque conceitos diferentes, busquem dicas diferentes. Então, só para a gente já estar entrando na fase final, são duas coisas diferentes, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês. Primeiro, a diversidade da equipe, né? Da equipe, da gerência, da diretoria, da empresa. Se você busca essa diversidade dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, dentro da sua área, faça processos seletivos diferentes. Façam coisas diferenciadas, né? Cara, faz o textinho diferente, cara. Para com aquele texto chato. A pessoa, sei lá, formação, ciência da computação, não sei o que, e afins. Pré-requisito, IT Foundation, né? Cara, isso é chato pra burro, gente. Pelo amor de Deus. Tenta fazer diferente, investe pelo menos. Começa pelo... Cara, sei lá, faz diferente, tenta fazer diferente. Até para questionar o cara, vai ver se o cara viu alguma diferença. Vai ver, você começa talvez a ver o detalhe. Vai ver o candidato te fala, por que você fez isso? Opa, esse pegou uma diferenciação. Tem uns caras que nem vão ver que você fez diferente. Então, muda a forma de selecionar as pessoas. Já deu essa forma de selecionar. A gente seleciona as pessoas da mesma forma há 50 anos. Da mesma forma. E vocês querem, nós queremos que inovem as pessoas. Só que a busca é a mesma. A busca é a mesma. Tem que... Francisco, a gente está com uma pergunta aqui da Márcia. Desculpa até, Márcia, que eu demorei um pouquinho, mas é difícil a gente pegar um gap aqui do Francisco para poder Ixi, Maria, não fazer fale a mais, né, pergunta. gente? Não, mas então, aí a Márcia está perguntando assim, Francisco, a diversidade facilita a inovação, mas e a gestão desse time diverso? Tira também o gestor da área de conforto, né? Tira. Você pensa que estar próximo a pessoas que pensam semelhante fortalece o senso de pertencimento e de time? Seria essa a desculpa para buscar a semelhança e não a diversidade? Então, o pensamento, assim, o gestor, meu time eu faço muito isso, cara, gestor 3.0, 4.0, o número que você quiser dar, tá? Mas um gestor que pensa em inovação
pensa em ser diferente, pensa criar coisas novas, pensa em impactar muito o seu ecossistema, cara, eles não podem ter pessoas semelhantes dele lá, não. Ele tem que ter pessoas melhores do que ele, que pensam diferente. Você pega qualquer ambiente aí, quem já leu, sei lá, o livro da Pixar, por exemplo, né, de quadrinhos, né, que faz desenhos, Disney, o que é isso? Cara, o mundo ali é totalmente diferente, são pessoas que pensam diferente. A Apple, sei lá, pessoas que pensam totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, nada a ver tecnológico, nada a ver, nada a ver. Olha só o exemplo bem que eu falo que a diversidade de pensamento tem que estar, tem que ter alguém que fale, cara, se você tiver certo, tudo bem. Mas o dia que você estiver errado e todo mundo falando que você está errado, certo, desculpa, o dia que você estiver falando que, vamos lá, o dia que você estiver falando uma coisa e errado, só que para você é certo, e todo mundo está do seu lado, pensa igual a você, mas todo mundo, a empresa vai quebrar. Vou dar um exemplo no sentido, olha o exemplo claro, tá? O Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, quando ele foi, né, tem lá todo o procedimento para virar Papa, ele foi escolhido para ser Papa. A partir do momento que você escolhe, você é eleito, né, escolhido para ser Papa, você pode escolher o seu braço direito, que eles chamam de Carmalengo, tá? Você escolhe uma pessoa qualquer, claro, a partir de agora você vê o braço direito. O Papa João Paulo II escolheu o cara que era mais contra as ideias dele, sabe? Contra totalmente. Olha, esse copo aqui é azul, não, esse copo é vermelho. Ah, não, não. Totalmente contra. A linha de raciocínio do outro cara era totalmente diferente. Todo mundo sabe que são linhas de raciocínio, linhas de gestões, todo lugar tem isso, inclusive na igreja. Então eram linhas diferentes. O cara assustou. Falou, não, Papa, né? Por que você me escolheu? Cara, você fala, eu não concordo nada com o que você fala. Eu não concordo uma vírgula com o que você fala. Eu falei, olha só, eu preciso de alguém que contrapõe ou me faça pensar. Porque se eu tiver errado, a igreja vai acabar. Então eu preciso ter alguém aqui que toda vez que eu falar algo, ele vai no mínimo me fazer a pensar. No mínimo, ele vai contrapor o que eu estou pensando. Se eu tiver só pessoas que concordem comigo, não me façam a pensar, cara, se eu tiver errado, eu vou errar mais rápido possível. Então, essa frase da Márcia essa provocação da Márcia é fundamental. Tipo assim, cara, a gente precisa ter pessoas que pensam diferente da gente. É fundamental nas empresas. Sabe? Toda equipe tem que ter aquele pessimista. Toda equipe tem aquele pessimista. Toda equipe. Eu dou um exemplo da minha equipe de novo. A gente estava nessa época agora de metas institucionais. A gente colocou uma meta lá de vamos captar 10 mil provedores. Aí, gente, 10 mil provedores, vamos conseguir, é isso mesmo, vai dar certo. Aí tava todo mundo lá e viu uma pessoa. Olha, eu acho que 10 mil é muito, porque se você olhar a base da Anatel, tem 10.500, a gente vai conseguir 10? Não é melhor pôr um 6? Aí, opa, aí, eu acho que é muito mesmo. E tá todo mundo lá, já, vamos pôr. Tá, mas não, mas o 6 também é pouco. Aí tá, a gente chegou num consenso de 8. Mas se não fosse aquela pessoa com ar pessimista, não vou falar ar pessimista, mas talvez um ar diferenciado, a gente ia na empolgação e vai. Então, a gente brinca, acho que, não sei quem fala, acho que é o Karnal, que toda a equipe tem que ter aquele cara o pessimista, porque se não, meu amigão, vai a fundo. Então, não temos que ter pessoas que pensam diferente da gente. Isso é a diversidade, a diversidade de pensamento, a diversidade de conteúdo, a diversidade de ideias, de profissão, cara, isso é muito forte. Tem mais perguntas? Outra coisa, antes, então eu falei de empresa, né? Empresa, e vamos falar sobre rapidinho, 2 minutinhos sobre o profissional, sobre o Francisco, sobre a Dulce, o Matheus, sobre a Márcia, o Lucas. Cara, o profissional também tem que buscar essa diversidade. Você precisa buscar essa diversidade. Como eu falei, dei o exemplo no início, né, do nosso bate-papo do Batman, você precisa ter essa diversidade de conteúdo na sua cabeça. Cara, mas eu sou só formado em TI, eu só estudo. Sei lá, TI tem vários ramos, né? Vou pegar o exemplo da PMI. Eu só estudo projeto, eu adoro projeto. Quando o Gino fala, nossa, Gino, Santo Gino, o Matheus. Cara, tá, isso é importantíssimo, gente, mas, cara, você tem que olhar para o lado, sabe? Você tem que olhar, olha só, e se eu pegar esse lance aqui, sei lá, da ISO, do ITIL, sei lá, né? Vamos usar outras coisas aqui, do COBIT, e se eu usar isso aqui no projeto? Olha só, sabia que na engenharia elétrica tem um negócio de processo que a gente pode talvez agrupar aqui e vai dar certo? Então, cara, a gente precisa ter um olhar mais 360 graus holístico, a gente precisa
ou sabe, talvez pegar um dia, uma gravação, se você não tem tempo, da Ana Maria Braga fazendo bolinhos, pode ser que dá um insight louco em você, ou talvez, eu adoro ver alienígena do passado, ou aeroportos da Colômbia, cara, isso é fundamental, você tem que ter essa diversidade de conteúdo, essa diversidade sabe, de conhecimento, às vezes até conhecimento inútil, às vezes é bom, né? Você às vezes a gente tem uma obrigação de conhecimento, a gente vai enchendo de conhecimento nessa época agora de pandemia, né? Tanta live, tanta coisa, e esse conhecimento vai inchando, sabe? Não adianta nada você só ficar molando o machado se o machado não derrubar a árvore, tá? Ele vai acabar quebrando. Se você amolar demais o machado sem bater o machado, na hora de bater, ele vai quebrar. Então, gente, é importantíssimo estudar, é importantíssimo buscar conhecimento, mas é importante praticar, é importantíssimo você ter essa prática através da diversidade de conteúdos. Eu vou deixar igual os 10 minutos finais para pergunta, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Tem aqui o Matheus fez uma outra pergunta aqui, ô Francisco, nessa sua linha aí de estudar, de conhecer outras coisas, ele pergunta assim, se você faria cursos que não tem nada a ver com a sua área de formação e atuação, para Eu buscar, faço, hoje eu faço, Matheus, por exemplo, minha área de formação é TI. Fui formado em TI, tenho pós-graduação em TI. Cara, eu não faço, quase não faço curso de TI, eu faço curso de TI, faço. Mas a grande maioria dos cursos que eu faço é gestão de pessoas, gestão, liderança, cara, em eventos. Olha só, eu vou ainda, mas eu evito eventos de TI. Porque evento de TI, o que a gente vai falar, gente, nos últimos 2 anos? LGPD, a diabo da lei, inteligência artificial, BI, quem mais que estão falando agora? transformação digital. Transformação digital, que eu acho que essa palavra dá um nojo só de ouvir. É isso que fala, gente. Tem 3 anos, eu não estou mais aguentando só falar sobre essa lei. Em nome de Deus, não estou mais aguentando. Então, cara, eu não procuro mais isso. Por exemplo, na segunda-feira eu vou para um evento em São Paulo, eu vou para a Conar, um evento de RH, de gestão de pessoas, sabe? Então, eu sou muito adepto. Eu faço, sim, minha formação é TI, minha base toda é TI, mas, assim, eu sei que a partir do momento que eu estou mexendo com pessoas, e eu gosto de pessoas, e pessoas trabalham com pessoas, e a partir do momento que você é gestor, você acima de ser especialista em TI, você é especialista em pessoas, você precisa estudar pessoas. Então, se eu gosto de pessoas, trabalho com pessoas, eu tenho que me tornar especialista em pessoas. Ou seja, tenho que fazer cursos relacionados à gestão de pessoas, que não tem nada a ver com minha área passada, mas hoje é. E assim, cara, e eu faço cursos diversos. Ou, sei lá, eu fico um curso inútil, não, que foi uma sucessão. Quem tem meu Instagram viu aí que eu fiz muito sucesso nos meus vídeos da minha viagem. Fiz um curso de Reels. Oxe, eu vou fazer um curso de Reels aqui de imagem, fotografia. Cara, fiquei uns 3 dias fazendo curso. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Foi um sucesso meus vídeos. Então, cara, a gente precisa sim ter essa diversidade de ideias, sabe? Aumentar o cinto de utilidades, né? Aumentar o centro de utilidades, exatamente. E aí você Crescer faz um ele. curso desse de Reels, por exemplo, e você começa, nossa, se eu fizer isso lá na minha área, se eu começar a fazer vídeos e esses vídeos, cara, eu faço vídeos há muito tempo, tem 5 anos que eu fui, no último, assim, agora tá essa tendência de vídeo, mas eu lembro que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, na apresentação a reunião final da minha diretoria, eu coloquei um vídeo, tipo assim, em vez de, todo gestor tinha 20 minutos para apresentar os seus gráficos, os seus dados. Cara, eu fiz um vídeo, um filme de 20 minutos, onde a gente fala, todos os meus coordenadores, a gente fazia a apresentação, foi um vídeo de 20 minutos. Então a gente precisa, sabe, sair da mesmice, quebrar protocolo, de fazer a diferença, senão a gente não vai ser lembrado nessa terra. Então, pessoal, vamos abrir aqui para as perguntas. Alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira compartilhar aqui com a gente com relação ao tema? Está aberto aí, gente. A Márcia disse que foi um sucesso absoluto, viu, Francisco? Meus vídeos, foi mesmo. Ixi, gente, eu me superei. Obrigado, Márcia. Então, a Márcia é um exemplo aí ela é uma liderança, né? Ela é a gestora do escritório de projeto um dos escritórios de projeto da RNP. Então, olha, uma liderança feminina, forte, acima da média, ela é um caso de sucesso aí. O que mais, gente? Alguém tem mais perguntas?
Alguém tem uma dificuldade, alguém tem um sonho, alguém tem... Deixa eu jogar isso aqui para cá que eu vejo, eu fico olhando de frente. Não, eu até posso... Eu vou falar de novo, né? Não, isso é um O que bate-papo. acontece? O que acontece? Quando você fala, né? É válido também quando você fala nessa parte de diversidade de conhecimento, é uma forma também de você sair ali do seu quadradinho, né? Às vezes você tem um escritório de projeto, mas tem uma entrega para se fazer para o cliente, e você discute aquilo ali, fica escorregando e não sai do lugar, e vai, faz brainstorm e nada. Aí você tem aquele insight assim, pô, vou chamar o resto da empresa. Aí chama dois da TI, dois não sei de quem, dois da RH, senta todo mundo e fala assim, gente, aqui, ó, eu preciso entregar isso aqui. Vai muito naquela sua linha que você, assim, muda, né, as perguntas, né? Vamos, gente, o que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar isso? Então não adianta eu discutir isso só aqui naquele meu mundinho de gerenciamento de projeto, né? Vamos esticar isso, vamos ver se alguém tem outro insight, né? Então, isso também é uma forma, né? A diversidade de conhecimento para você chegar num objetivo, né? Em alguma coisa, numa oportunidade que está aí no mercado, e você, Isso. com aquele seu quadradinho, você não consegue alcançar. Eu não, eu tenho um certo receio com o brainstorm. O brainstorm, por exemplo, a maturidade do time tem que estar muito alta, porque ela Sim. tende, se não tiver, tende a matar a confiança e a imaginação e A a criatividade. criatividade, Porque sim. assim, qual é o brainstorm? Qual é o problema do brainstorm? Você fala assim, temos um problema. Aí o cara, e se eu fizer isso? Aí o outro lado, nós já Ah, fizemos há não dá. 2 anos atrás, isso está tudo errado. Aí o outro, e se fazer isso? Aí tem um cara que tem uma ideia muito boa, cara, eu nem vou falar, porque minha ideia é ridícula. Sabe uma coisa que eu faço há muitos anos, e agora virou moda também, que agora tem o tal do mural aí, é post-it. Sim. É post-it. Você senta a equipe na mesa, fala assim, gente, é o seguinte, a gente tem esse problema aqui, ó. A gente só vai sair daqui quando cada pessoa da equipe dá pelo menos 5 post-it com uma ideia a cada post-it. São 5 ideias. Tem 10 pessoas, são 50 ideias. E a gente vai colocar essas ideias aqui, ó, na parede, ó, e depois a gente vai discutir sobre isso. Ou seja, a pessoa está ali, ela é obrigada a pensar, ela tem que obrigada a escrever 5 ideias no mundo dela, sem nenhum preconceito, vamos por assim, tá? Sem nenhuma análise prévia, e ela vai estar liberta ali no momento, depois vai começar a agrupar. Então, até a forma de fazer reuniões, a gente tem que saber se adaptar à realidade, se adaptar à nossa equipe, mudar, cara, muda. Hoje eu estava conversando uma menina que trabalha comigo, que tô tentando formar ela como gestora, e ela está trabalhando nisso. Aí eu falei para ela assim, e aí, vou pôr o nome dela de Mulher Maravilha, não falando dela. E a Mulher Maravilha? Cara, e aí, como estão os meninos? Tão bem, tá. Tá, você está fazendo reuniões? Sim, eu faço reuniões toda semana. Tá, tem quanto tempo você fazendo? Não, tem 4 meses que eu estou fazendo reuniões toda semana, status report. Falei, tá, mas suas reuniões são só essas técnicas? Ela é. Falei assim, cara, mas você tem que parar. Tá, tudo bem. Essas reuniões são importantes, mas você tem que ter uma reunião, na boa, tem que ter uma reunião para falar besteira, gente. Precisa de uma reunião para quebra-gelo. Precisa de uma reunião que você vai sentar assim como gestor, falar assim, tudo bom, gente? Hoje é o seguinte, eu quero saber mais de vocês, eu vou contar mais de mim, tá? Meu nome é Francisco, eu sou torcedor do Flamengo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Tá, e agora você, Dulce? E agora você, Elias? E você, Matheus? Essa reunião vai gerar confiança. Essa reunião vai gerar aproximação. Essa reunião vai conseguir habilitar que a próxima reunião de status de porta a pessoa tenha mais confiança de falar. Ela vai entrar com conflito, sabe? Ela vai entrar com confiança. Então, até a forma de fazer perguntas, a diversidade de reuniões, o tipo de reunião, o tipo de agir tem que ser diferenciado. Francisco, o Humberto, eu vou agradecer já todas as perguntas para quem Bom, encaminharam, as informações também, mas o Humberto faz tem uma questão aqui, na questão, né? Ele faz uma frase. Gostei bastante da parte que você falou da forma de entrevistas, que tem que mudar, a mudança, né, dessa forma de entrevistar, porque eu tenho 48 anos e acabei de me formar em TI e está muito difícil de conseguir emprego na área por tanta coisa que pedem. é difícil. É difícil. Porque assim, é igual eu te falo, igual a gente fala. Às vezes pede tanta experiência, ainda mais você acabou de formar, né? Então você vai ter esse desafio aí vai ter todo, né? Tem que começar
do começo, é estranho, né, essa redundância, mas tem que começar do começo, mas até para essas vagas, que teoricamente são vagas iniciais, as pessoas pedem algumas entrevistas, às vezes, desculpa, pedem algumas experiências, às vezes, que faz sentido, né? Então, eu já vi vários memes, assim, que a pessoa, uma vaga de estagiário, que a pessoa pede 2 anos de experiência. Poxa, aí como é que vai fazer? Não faz, né, legal? Não ajuda. Então, a gente tem que mudar, a gente precisa mudar, sabe? Senão a gente não vai ter essa diversidade, a gente não vai estar sempre na mesma caixinha. E assim, estar dentro da caixinha não é errado. Estar fora da caixinha não é errado. Não tem nada certo ou errado. O errado, talvez, é não estar disponível para olhar fora da caixa ou olhar dentro da caixa, ou olhar do lado da caixa. Então, assim, aquela prerrogativa, você precisa sair da caixa. Por quê? Às vezes nem caixa tem. Tá, sabe? Então, são as perguntas que a gente tem que ficar voando sobre elas. Então, acho que é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, agradecer de novo o convite do Matheus, a Dulce, do PMA, estou à disposição, tá? Adoro esses bate-papos aí. Então, eu estou lá no LinkedIn, acho que é Francisco Júnior, pode me procurar lá, coloco algumas coisas lá, às vezes importantes, às vezes não. Também nem às vezes colocar coisas importantes não faz sentido, né? Tem que colocar besteiras também, gente. Então, pode contar Vejam os comigo. réus, os vídeos, os vídeos. Beijo, meus réus, são divertidíssimos. Ah, Muito obrigado pelo convite e até a próxima, gente. não, gente, eu que agradeço, viu, Francisco, agradeço demais aí a disponibilidade de você de compartilhar aí conhecimento. Vou agradecer muito também ao pessoal que compareceu, tá? A disponibilidade de vocês para poder ouvir, né? Nós temos aí uma pesquisa, viu, gente? É importantíssimo para a gente, eu agradeceria muito se vocês respondessem, né, colaborassem aí com a gente, com o PMI no capítulo, essa pesquisa de sentimento, né, sobre o encontro de hoje, para ajudar a gente a melhorar nos próximos, é bem importante, tá? Participem lá do nosso site, né? Vejam as redes sociais, né, com a gente, peguem lá o LinkedIn aí do Francisco para trocar uma ideia lá com ele, tá? E podemos parar por aqui, né, Matheus? Alguém quer fazer uma consideração? Podemos fechar então?